Dona Rosa, uma senhora de 73 anos, caminhava com passos lentos pelo calçadão de um bairro nobre da cidade. Apoiava-se na velha bengala que lhe servia de suporte e fazia questão de sair de casa todos os dias. Respirar o ar da manhã, ver o movimento das pessoas ao seu redor e sentir a cidade ao seu redor a mantinham viva e esperançosa, apesar de tudo que já passara na vida. Rosa era uma mulher negra e simples, que sempre lidou com o peso do preconceito e com a dureza da vida. Nascida em uma pequena cidade do interior, mudara-se para a capital em busca de melhores condições, deixando para trás amigos e família. Em sua juventude, Rosa trabalhou como empregada doméstica em diversas casas, escritórios e comércios, sem nunca esmorecer, mesmo diante das dificuldades. Criou seus filhos sozinha, depois que o marido falecera ainda jovem, e o pouco que ganhava ia para alimentação, educação e vestimentas para eles. Embora o trabalho fosse árduo, ela sentia orgulho de cada conquista, por menor que fosse. Agora, vivendo sozinha, com os filhos distantes, Rosa mantinha a dignidade e a simplicidade que sempre a acompanharam. Era querida na vizinhança, conhecida pelo sorriso franco e pela disposição em ouvir as histórias de quem cruzasse seu caminho. Mas mesmo cercada pelo carinho de alguns, Dona Rosa nunca deixava de sentir, em algumas pessoas, olhares de reprovação ou indiferença. Olhares que lembravam as dificuldades que enfrentava por ser negra, por ser idosa e por carregar a história de quem sempre viveu na base da pirâmide social. Vestida com roupas simples, uma saia desbotada e uma blusa amarelada pelo tempo, Dona Rosa carregava na sua figura a força de quem nunca desistiu. Seus sapatos gastos eram prova de uma vida inteira de luta e sacrifício. Mesmo com o tempo quente daquela manhã, ela decidiu sair para comprar alguns pães frescos e ver o movimento do bairro. Rosa não sabia, mas aquele dia traria uma mudança que ela nem imaginava. Em outra parte do calçadão, Cláudio Reis passeava com seu cachorro de raça, um animal robusto e elegante, que combinava com sua própria imagem de homem bem-sucedido e de presença imponente. Cláudio era um executivo poderoso de 52 anos, ocupando um alto cargo em uma das maiores empresas do país. Sua trajetória profissional fora marcada por conquistas e ascensões, algo que ele atribuía à sua inteligência e competência acima da média. Formado em Direito por uma das universidades mais prestigiadas do país, Cláudio conhecia as leis e sabia usá-las a seu favor em negociações e disputas que envolviam os interesses da empresa. Mas junto com o sucesso, Cláudio também adquirira uma postura rígida e elitista, vendo-se como alguém muito superior aos outros. Para ele, o status financeiro era uma medida de valor, e por isso, o respeito e a deferência dos outros eram quase uma obrigação. A altivez com que andava, o olhar atento a qualquer imperfeição ao seu redor, refletiam uma busca incessante por manter o controle de tudo. Cláudio acreditava que o sucesso o fazia diferente e, portanto, merecedor de tratamento especial. Era respeitado e temido pelos subordinados, mas também pelos que o conheciam pessoalmente. A fama de implacável, junto ao conhecimento sobre as leis, lhe davam uma confiança que beirava a arrogância. Quando Cláudio viu Dona Rosa caminhando em sua direção, um olhar de desdém surgiu em seu rosto. Ele sentiu o incômodo que o cheiro natural dela, misturado ao calor do dia, lhe causava. Ao ver a roupa gasta e os sapatos puídos, Cláudio não conseguiu segurar a repulsa. Com a expressão de desprezo estampada no rosto, ele se aproximou e de maneira fria comentou: "A senhora deveria ter mais respeito pelos lugares públicos. Esse cheiro e essas roupas. Não se dá o trabalho de se vestir melhor para andar por aqui?" Dona Rosa parou imediatamente, como se as palavras dele tivessem lhe atingido como flechas. Ela ergueu o olhar e encontrou a expressão fria e julgadora de Cláudio. Sentiu a tristeza e o constrangimento se misturarem dentro de si. Sabia que, muitas vezes, sua presença incomodava, mas jamais imaginou que alguém lhe falaria de forma tão direta e cruel. O silêncio dela falava muito mais do que qualquer palavra poderia dizer. Cláudio,
Satisfeito com a humilhação que acabara de impor, virou-se para continuar seu caminho. Mas o que Cláudio não notou foi que, a alguns metros de distância, alguém observava a cena. Miguel, um jovem policial negro e estudante de direito, estava por perto e havia ouvido toda a conversa. Vindo de uma realidade humilde, Miguel conhecia as dificuldades de quem vive à margem da sociedade. Filho de pais trabalhadores, ele também lutava diariamente para progredir, fazendo faculdade de direito à noite, com o sonho de um dia tornar-se advogado e defender os menos favorecidos. A atitude de Cláudio o enfureceu. Miguel sabia que não poderia ignorar o que vira. Com passos firmes, ele se aproximou do executivo e interveio. Com licença, senhor. Poderia me explicar o que acha que está fazendo? Cláudio, visivelmente surpreso, ergueu as sobrancelhas e olhou para Miguel com desdém, como quem questiona a autoridade de um policial comum em abordá-lo. Cláudio ajeitou a postura e, com um tom de superioridade, respondeu: apenas colocando limites. Essa senhora não parece entender o que é apropriado para lugares como este. E você, policial, realmente acha que deve questionar minhas ações? Miguel não se intimidou. Respirou fundo e, com calma, respondeu: sim, senhor. Pois o que vejo aqui é uma pessoa sendo humilhada sem motivo. A Constituição garante que todos têm o direito de ir e vir, independentemente de sua aparência ou condição financeira. Aliás, o senhor, como conhecedor das leis, deveria ser o primeiro a zelar por esses princípios. O olhar de Cláudio endureceu. Ele tentava manter sua postura superior, mas percebia que Miguel não estava disposto a recuar. Cláudio tentou argumentar, alegando que conhecia as leis e que estava apenas exercendo seu direito de exigir que o espaço fosse respeitado. Ele falava sobre ordem e decoro, tentando intimidar Miguel, mas sem sucesso. Miguel, porém, permaneceu firme. Mencionou que o respeito não era um privilégio, mas um direito de todos. Com voz firme, ele explicou que o abuso de poder e o preconceito são motivos suficientes para que medidas legais sejam tomadas. Cláudio, que nunca fora confrontado daquela maneira, começou a sentir o peso de suas ações. Os olhares de algumas pessoas ao redor pareciam lançar uma reprovação silenciosa em sua direção. Finalmente, percebendo que não tinha mais o controle da situação, Cláudio recuou. Com o ego ferido e sentindo uma leve vergonha que não conseguia explicar, ele deu meia volta e foi embora, deixando Miguel e Dona Rosa sozinhos. Miguel se voltou para Dona Rosa, que o olhava com gratidão, e garantiu que estava ali para protegê-la, como era seu dever. Aquela noite, Cláudio não conseguiu dormir. As palavras de Miguel e o olhar de tristeza de Dona Rosa pareciam assombrá-lo. Pela primeira vez, ele começou a questionar sua própria postura. Pensou em todas as vezes que fora arrogante, em como sempre se orgulhara de seu sucesso e de sua suposta superioridade. No entanto, naquele momento, ele se sentia vazio. O rosto de Dona Rosa, marcado pelo tempo e pela dor, não saía de sua cabeça. Cláudio começou a ver a si mesmo como um homem frio e egoísta, alguém que havia perdido a empatia pelas pessoas ao seu redor. Refletindo, ele decidiu que precisava mudar. Como forma de reparar seu erro, Cláudio usou parte de sua fortuna para fundar uma instituição beneficente, voltada a ajudar idosos em situação de vulnerabilidade. Ele a chamou de Casa Rosa, em homenagem à mulher que, sem saber, havia tocado seu coração. A fundação oferecia assistência financeira, médica e social para idosos, promovendo atividades culturais e recreativas, além de fornecer alimentação e acolhimento. Aos poucos, Cláudio começou a se envolver diretamente no trabalho da Casa Rosa, conhecendo histórias de vida e aprendendo a humildade que tanto lhe faltava. Com o tempo, tornou-se uma pessoa mais humana e próxima das pessoas. Na Casa Rosa, ele encontrou algo que nem todo o dinheiro poderia lhe dar: propósito. Meses depois, Dona Rosa decidiu visitar a Casa Rosa e, ao chegar lá, encontrou Cláudio. Ele, emocionado, pediu desculpas pelo incidente, reconhecendo que o erro o havia levado a redescobrir sua humanidade.
Dona Rosa o perdoou, sabendo que, de alguma forma, aquele momento doloroso gerara algo de bom. Miguel, que também estava presente, assistiu com orgulho à transformação de Cláudio e à amizade que se formara entre ele e Dona Rosa. A Casa Rosa tornou-se um símbolo de solidariedade e apoio para a comunidade, crescendo com o tempo e acolhendo cada vez mais idosos necessitados. Inspiradas pela iniciativa, outras pessoas começaram a se voluntariar e o projeto passou a receber doações de empresas e indivíduos que viam ali uma forma concreta de fazer a diferença. Cláudio, agora transformado, passava mais tempo na fundação do que em sua própria empresa, encontrando ali uma nova razão para viver. Ele conversava com os idosos, ouvia suas histórias e, pela primeira vez, sentia-se em paz com quem havia se tornado. A arrogância deu lugar à humildade, e o distanciamento cedeu espaço para o afeto e o respeito. Miguel, por sua vez, seguiu seus estudos, inspirado pelo impacto que sua postura havia gerado. Ele continuou visitando a Casa Rosa e ajudando nos eventos, enquanto trabalhava para concluir a faculdade de Direito. Sabia que, como advogado, poderia defender ainda mais pessoas como Dona Rosa e se comprometeu a seguir lutando pela justiça social. Dona Rosa tornou-se uma presença especial na Casa Rosa, onde era carinhosamente tratada por todos. Ela nunca imaginou que sua simplicidade e sua história seriam o gatilho para uma mudança tão grande. Para ela, o mais importante era ver que, mesmo depois de tantas lutas, ainda havia espaço para a bondade e a transformação. Assim, Cláudio, Miguel e Dona Rosa criaram um laço profundo, unidos pela experiência que viveram. E por meio da Casa Rosa, continuaram a inspirar muitas outras pessoas, mostrando que, com respeito e empatia, todos têm o poder de mudar e construir um mundo mais justo e acolhedor. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias interessantes. Até logo!